essa é a aula que nós vamos degustar um cremant. Eu escolhi um Limoux, que é um dos cremants mais importantes. Por quê? Porque é exatamente em Limoux que foi registrado o primeiro espumante do mundo. Aqui é a terra do espumante. Se faz vinho tinto, se faz rosé, mas eles são especialistas em espumantes. Não são tão famosos como a região de Champagne, mas têm crescido muito e têm ganhado mercado internacional, principalmente quando o assunto é vinho natural. Então, hoje nós vamos degustar um cremant e falar um pouquinho mais desse espumante. Na aula anterior, nós já falamos da porcentagem de uvas Chardonnay, Pinot Noir, Chenin Blanc e Mauzac. Essa é a grande uva da região. O cremant muitas vezes não utiliza essa uva e quando utiliza, a porcentagem é limitada. Porque é exatamente essa uva que faz o espumante mais famoso da região, o Blanquet de Limoux ou Blanquet de Limoux Ancestral, que são os dois espumantes, o Ancestral que foi o primeiro registrado e o Blanquet de Limoux, que obrigatoriamente tem que ter 90% do Mauzac. E é por isso que nos outros espumantes se limita a porcentagem dessa uva, para ter uva suficiente para as outras apelações de origem controlada. Limoux é uma apelação de origem que está na região de Languedoc-Roussillon, bem sul da França. Uma região nova no mundo do vinho, mas com muitos anos de bagagem, sim, de produção de vinhos. Novo para nós, novo para o mercado internacional, mas são ancestrais. O espumante método ancestral eu vou deixar para falar em outra aula, quando nós degustarmos um espumante desse método. Hoje nos concentramos no Limoux, no Cremant de Limoux, que é exatamente a ideia que eu quis trazer para vocês. Mas já deixando claro que se você pegar um espumante de Limoux, escrever Limoux, né? Você pode ter três opções. Blanquet de Limoux, que é obrigatoriamente com 90% de Mauzac, método tradicional. Você vai ter o Cremant de Limoux, que esse é uma AOC somente de 1990, é uma AOC nova, e aí permite Chardonnay, Pinot Noir e outras uvas, Chenin Blanc, por exemplo. E você tem o Blanquet de Limoux Ancestral, que foi registrado como o primeiro espumante do mundo. Esse aqui é um cremant sem Mauzac, não leva nada de Mauzac. Aqui nós vamos estar falando de 60% Chardonnay, 30% Chenin e 10% Pinot Noir. Ou seja, castas permitidas na região para fazer esse cremant. Vamos degustar. Primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é que a garrafa já estava aberta, ok? Ele é um vinho natural, tá? E o que eu fiz? Eu deixei ele aberto 48 horas, não aberto sem a tampa. Eu abri a 48 horas, degustei uma taça, voltei a fechar, degustei a segunda taça, voltei a fechar e hoje vou abrir com vocês agora. O que a gente percebe? Eu percebi que ele perdeu um pouquinho do seu perlágio, que é super natural e normal para um espumante que está 48 horas aberto. Mas ele conseguiu permanecer um pouco. Ó, vou abrir. Escutaram? Fez um tchum. Ainda tem pressão, ele ainda está bem. E na verdade, a única percepção que eu tive foi a perda do perlage. Nós vamos fazer essa análise pela fichinha técnica, já falamos isso no Champagne. Então, eu vou deixar mais uma vez aqui embaixo essa fichinha técnica, para você não ter que voltar em outra aula. Na verdade, aqui, materiais extras, vai ter essa fichinha técnica que você pode imprimir e utilizá-la, ok? E a gente vai realmente analisar esse espumante. A primeira coisa, eu escolhi uma taça que é de espumante, mas um pouco mais ampla, para eu sentir melhor os aromas, pela delicadeza, mas ao mesmo tempo, e também eu não queria ela muito profunda, porque eu acho difícil para fazer análise técnica, eu sempre prefiro taça assim. Então eu vou servir e vou mostrar para vocês se ainda, ó,
Conseguem ver que ainda tem perlage. Ele vai desaparecer rápido, vai ficar apenas algum perlage. Eu vou mostrar para vocês na outra câmera que vocês vão conseguir entender melhor o que eu tô falando. Mas olha que mesmo assim tá com perlage bem fininho, bem central, pequenas borbulhas lindas para um espumante que está aberto há 48 horas, se não está indo já para 72 horas. Então, o que a gente tem aqui? Nossa, o aroma vem aqui, né? É um espumante de muita intensidade aromática e obviamente, com um bom preparo, a gente percebe pela persistência do perlage. A persistência normalmente a gente analisa quando a gente abre o espumante, mas nesse caso eu diria que tem 48 horas aberto e ele está persistente porque aqui ele está vivinho. Vou até fechar aqui para não perder mais o perlage. Então, uma vez que a gente já analisou o perlage, que é super importante, a gente vai começar a fazer a ficha técnica do espumante. O perlage é importante para o espumante, mais uma vez, mas existem as exceções. A gente sempre tem que repetir isso. Primeiro aspecto é a claridade, né? A gente vai fazer análise visual. A claridade dele é límpido ou defeituoso? Para mim é um espumante límpido, não tem nenhum resíduo, ele está completamente límpido e brilhante, ou seja, positivo. Hoje um espumante pode ser turvo e não ser defeituoso, ok? Mas nem sempre a gente sabe dessa informação antes de você ver o rótulo. Então, a gente aqui está analisando de forma geral. Se eu não soubesse o que era, eu poderia no início da ficha técnica colocar que é um espumante turvo e defeito. Mas depois de analisar quem é o vinho, eu poderia perceber que é um vinho sem filtragem. Nesse caso aqui, límpido e brilhante. Aí a gente fala da intensidade. Baixa, média, profunda, eu diria que é uma intensidade média, baixa para média. Ele é uma cor até baixa, poderíamos dizer, não é tão transparente, mas tem um amarelo, um dourado bem interessante, né? Um toque dourado, claro. Então eu diria média, eu vou ficar com média. Claro que as pessoas têm uma percepção diferente, então poderia sim alguém analisar como um pouco mais claro, mas eu analiso como média, tá? E a gente vai falar da cor. A cor é um verde limão, é um dourado, um âmbar, um castanho. O que a gente pode encontrar aqui? Eu encontro um limão com toque dourado, ele já me remete a um dourado, então essa seria uma intensidade até média. Se ele fosse um palha limão bem claro, aí a gente poderia falar que é intensidade baixa, né? Então eu diria que já mais indo para um dourado, e por isso eu coloco nessa classificação de cor. Então a gente pode perceber lágrimas, a efervescência, no caso a bolha, e eu já falei, persistente, elas estão aqui fininhas e delicadas, muito diferente do espumante método em tanque. Quando a gente chega lá na frente, vocês vão entender essa diferença, que é muito visível. E a gente agora vai analisar o nariz. A gente vai analisar se ele é límpido, né? Se ele é positivo ou se ele é negativo. Nas fichas técnicas, a palavra a gente fala limpo ou não limpo. Não limpo seria defeituoso. Inicialmente você não tem que encontrar nenhum aroma, você apenas identifica se é positivo ou negativo. É mais do que positivo. O espumante a gente não balança, a gente não faz movimento para não perder esse perlage. Então a gente só apenas leva educadamente ao nariz. É positivo, é agradável, me remete a sensações boas. Eu já identifiquei alguns aromas, mas a gente vai deixar isso para ir com calma. Intensidade ligeira, média, médio mais, médio menos, pronunciada. Eu diria média mais, tá? Porque enquanto eu estava falando com vocês, eu já comentei que eu senti o aroma aqui, ou seja, mesmo distante da taça, eu já consigo identificar esse aroma. Então eu considero média alta para pronunciada, não diria 100% pronunciada, porque aqui temos outros vinhos da mesma categoria muito mais pronunciados, mas eu colocaria como médio mais, o que eu acho maravilhoso para um espumante.
E aí a gente vê em características do aroma, frutas, flores, especiarias, hortaliças, aroma de madeira. O que a gente encontra? A gente pode ir lá na partezinha que tem as famílias de aroma. Para quem não imprimiu, vai ter a roda de aromas aqui no curso, vai lá em materiais. Eu já coloquei roda de aromas. Essa roda de aromas vai te ajudar bastante a decifrar essa família. E também a gente vai para o autolítico, né? Que é essa parte toda de levedura, biscoito, pão, borras. Tudo isso é proveniente exatamente pelo método de fermentação, que é na garrafa, método tradicional. A gente não fala champenoise porque a gente não traz champanhe, como eu já disse, então a gente fala método tradicional, ok? E ele passa um longo estágio com essas leveduras, obrigatoriamente são 9 meses pelo cremant. Em Limoux colocam isso, né? Seria 9 mais 3, total de 12 meses. O cremant de Limoux coloca 15 meses sobre as leveduras para poder depois ser comercializado. Então a gente tem um espumante na categoria quase de um champanhe aqui, só não é um champanhe porque não está na apelação de origem champanhe, mas o mesmo método e também o mesmo tempo com contato com as leveduras. Então desenvolve esse aroma mais biscoitado, mais amanteigado, mais crocante, que a gente percebe bastante. Além de tudo isso, a gente pode encontrar outras famílias de aroma. Eu encontro frutas de polpa branca, como maçã da Branca de Neve, aquela bem vermelha que é a parte de dentro branca, acidez menos, né, pronunciada, uma acidez mais equilibrada. E também encontro peras. Então, são 2 frutas que eu consigo identificar bastante nesse cremant. E é isso. Você tem que encontrar tudo isso? Não necessariamente. Obviamente que eu estou com o nariz treinado, não estou com perfume, não estou com nada que possa me passar um cheiro para a taça, mais uma vez, sempre segurando embaixo. E a gente faz isso. Que coisa maravilhosa. Então, depois de descobrir as características do aroma, a gente vai quanto à evolução. Se ele é jovem, em evolução, evoluído, cansado ou passou o seu melhor momento. Eu diria que ele está evoluído, está no seu pronto auge, porque espumante é assim, a gente está falando de um cremant que não é safrado. Então, está pronto para ser degustado, ele está perfeito nos aromas. Ele não está com aroma verde, ele está com aroma bem evoluído. Para mim, em termos de aroma, está perfeito. E a gente vai agora para a boca. Na boca, a gente vai dar um primeiro gole para limpar a boca. Logo, a gente vai dar um gole mais profundo, fazendo aquela técnica de puxar um pouco e espalhar esse vinho em toda a boca para analisar por completo. Mais uma vez, nada de chiclete, nada de café, nada de alimentos com sabor muito forte antes de fazer uma análise técnica de um vinho, ok? Então vamos lá. Primeiro gole. Limpei o meu palato, agora eu vou apreciá-lo. O que eu posso falar? Que ele é brut, bem seco, chegou a limpar bem a minha boca, ou seja, acidez bem intensa, mas devido ao seu contato com as lias, essa acidez fica muito delicada, quase imperceptível, a não ser o necessário. Seca bem a boca, bem brut, ok? Primeira análise dele. Então, a gente aqui vai analisar se ele é seco, quase seco, meio doce, muito doce, e a gente coloca como seco porque brut é seco. Eu ainda não tenho como dizer se ele é nature, porque eu não tenho essa informação da cabeça. Eu só vou saber isso quando eu olhar a garrafa de um espumante. Todo nature, todo extra brut, ele é brut em uma análise técnica, ok? Se ele não foi feito adição de licor de expedição, aí já é outro papo, mas na ficha técnica o máximo que a gente consegue é brut. Às vezes a pessoa coloca um brut extremo, extra brut, mas a ficha técnica normalmente nos dá a opção de brut, que é como a gente vai analisar, ele é seco. Mais um ponto, a gente vai falar da acidez que eu já falei. A acidez pode ser baixa,
média menos, média mais, alta. Eu diria que é uma acidez média alta, não é gritante, não é insuportável, não é desagradável, eu diria que seria negativa se fosse extremamente alta. Não, é média para alta. Média para alta, ela pode ser até um pouquinho mais alta, mas exatamente o trabalho das leveduras, o contato com a borra, deixa ela com a sensação de mais baixa, mas ela é média alta, diria que essa é a classificação que eu coloco para esse espumante. Depois, quanto a tanino, a gente não vai falar de tanino, em vinhos brancos e a gente não fala de tanino, o espumante, nesse caso aqui, é um espumante branco, então a gente não analisa tanino. E a gente vai falar quanto ao álcool. O álcool é baixo, médio, alto. No caso, mais a gente utiliza isso para alguns vinhos fortificados, etc. Eu diria que está super equilibrado, é um álcool equilibrado. Se fosse desequilibrado, para baixo o vinho estaria faltando estrutura, e se ele fosse muito, eu perceberia a sensação do álcool, eu não percebo, então ele está equilibrado, está no médio, apropriado e correto. Até porque um espumante... o cremant normalmente tem uma porcentagem permitida, esse aqui tem 12% de álcool, ou seja, perfeito, é o que a gente espera no cremant, entre 11,5 e 12, não tem por que ter mais do que isso de álcool em um espumante. Essa é a sensação do prazer, o equilíbrio entre a acidez, equilíbrio com o corpo do espumante e o teor alcoólico. Depois dessa análise, a gente vai falar do corpo. Corpo médio, eu diria que é um corpo médio, não é um corpo alto, porque você tem vinhos brancos, espumantes muito mais estruturados, então a gente sempre analisa com outros vinhos da mesma categoria. Então eu diria médio, você percebe bastante as lias, você percebe esse estágio com as leveduras, essa fermentação na garrafa, mas existem alguns mais persistentes, mais encorpados, mais pesados. Ele é seco, mas eu diria corpo médio. E aí a gente vai falar quanto características do sabor. O que me remeteu? Frutas, flores, especiarias, sabores de madeira. Eu sinto, mais uma vez, essa parte toda das leveduras. Ela é muito presente. E um toque de frutas brancas, como a maçã que eu já citei. Eu continuo com a mesma linha de pensamento, mesmo depois de provar esses espumantes. E aí a gente vai chegar para textura, se é equilibrado, no caso dos espumantes, se tem borbulhas, se elas são delicadas ou se elas são agressivas na boca. Isso é muito importante na análise de espumante, porque às vezes ela é tão mal feita que ela chega na boca, ela chega a sapicar assim a sua boca. E nesse caso aqui, ela é muito cremosa, ela traz uma cremosidade e ao mesmo tempo ela marca a presença na sua boca. Então eu achei que ela é delicada, ela é gostosa, ela realmente é macia. Ela existe, obviamente eu tenho que senti-la, essa é a ideia de um cremant. São espumantes para serem consumidos jovens, 2 anos, 3 anos no máximo. Tenho que senti-la e ao mesmo tempo ela tem que ser delicada, sutil na minha boca. É isso que eu espero de um cremant. Então eu diria que borbulhas perfeitas, cremosas e delicadas, ok? E final, se é curto, médio ou longo. Eu diria que para um espumante de método tradicional, ela é médio para longo, por incrível que pareça. Eu acho até mais marcante na boca posterior do que na hora que eu degusto. Então tem um corpo médio para longo, final de boca médio para longo, é persistente. Ainda estou com ela na minha sensação aqui, o que é interessantíssimo. Então é positivo. Vamos mais algumas conclusões. Nível de qualidade. Ele é bom, muito bom, excelente, aceitável, pobre ou defeituoso. Eu colocaria como muito bom. É um cremant de altíssima qualidade. Na hora que eu abri a primeira vez, me impressionou até. Eu achei até que não seria de tão alta qualidade pelo preço que foi pago por esse espumante. Não é um cremant caro no mercado brasileiro. Temos cremants muito mais caros, muito mais
economicamente insatisfatórios, vamos dizer assim. Esse tem um preço excelente, eu vou colocar na descrição para vocês comprarem, onde comprei, e aí vocês pesquisam, não vou colocar os preços, porque podem variar conforme a data que você vai assistir esse curso, mas onde eu comprei sim, eu vou colocar aqui, e algumas outras sugestões de cremão. Então, esse foi o primeiro cremão que nós tomamos aqui no curso, teremos outros espumantes, e eu espero que eu tenha contribuído um pouco para o seu conhecimento, e é assim que a gente analisa um espumante. Na harmonização, eu diria que devido a esse excesso de bruto, essa características de boas leveduras, me remete a um bom petisco com queijos, mais sabor mais intenso. Posso trabalhar com pães, posso trabalhar com algo com untuosidade, com certo azeite ou feito na manteiga, porque ele vai aguentar perfeitamente. Ele é estruturado para dar essa limpeza no seu palato, quando a gente fala que o espumante tem esse poder de limpar a sua boca. Então, escolha sim refeições mais estruturadas, assim como você também pode escolher algum fruto do mar, alguma coisa leve, feita à base da manteiga, o azeite ou com algumas ervas. Eu recomendo bastante. Até mesmo pensei aqui um purê de maçã servido com peixe com molho de manteiga em cima assim, ó, perfeito. Fica a dica aqui para vocês e eu espero que vocês tenham gostado dessa degustação. Até o próximo vídeo aqui no curso.